Há quem diga que o capítulo 1 da Epístola aos Efésios é uma das maiores composições religiosas de todos os tempos, tendo um caráter litúrgico e sálmico, como se fosse, por assim dizer, um cântico em louvor às riquezas transcendentais da graça de Deus em Cristo, bem como da glória da chamada cristã. Fecha aspas. Paulo inicia esta carta se identificando, mostrando aos irmãos a vontade de Deus sobre a sua vida e adjetivando-os como santos e fiéis. Charis, Rumin, Kai, Eirene, Rapoteon, Patros, Remon, Kai, Kyrio e Ossos Christos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bem, esta era uma saudação paulina bastante comum, mostrando assim aos irmãos que as bênçãos vinham de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é colocado lado a lado do Pai, mostrando assim, através dessa saudação, a sua divindade. O versículo de número 3 nos deixa mais claro sobre o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E poderíamos aqui citar algumas, entre elas a cidadania celestial, a libertação das cadeias e a transformação. Tudo isso nós podemos alcançar não por nossas forças ou nossos méritos, mas Cristo alcançou. Deus nos escolheu para sermos santos perante Ele. Você sabia que a palavra santos no original grego é ágios e que esse termo se origina de agos, que significa respeito, aquilo que produz tal sentimento? Está se referindo sobre um sacrifício, algo dedicado, ou seja, separado. Para quê? Para adoração. E sobre a palavra irrepreensíveis, lembre-se dos animais que eram separados para sacrifício. Neles não poderiam ter mancha alguma, ter defeito ou mácula. Mateus Henry diz o seguinte: tudo que recebemos de Deus vem por Cristo e tudo que Ele opera em nós tem como fim nos tornar santos. F.F. Bruce diz: a redenção em Efésios não é apenas libertação do pecado, mas entrada em um novo relacionamento com Deus. A palavra redenção, quando aparece, tem um significado de obter algo por meio de pagamento ou libertar por meio de resgate. Nós podemos entender a partir disto que a morte e ressurreição de Jesus é uma prefiguração da nossa redenção. Em nossos dias, é como se Jesus estivesse nos dando um spoiler. Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O que Cristo faz é libertar o pecador do seu passado, lhe dando uma presente e futura salvação. Como esta redenção nos foi garantida pelo seu sangue. Nossa redenção custou o derramamento do sangue do Filho de Deus. É aqui, através do perdão dos pecados, que o homem começa a caminhar de volta a Deus. Uma graça, um favor imerecido que nos alcançou. Quando encontramos a graça, encontramos Cristo. Encontrando Cristo, o perdão de nossos pecados é apenas o começo. Eu quero dizer é que o perdão dos nossos pecados é a entrada desta grandiosa graça para alcançarmos as bênçãos espirituais. A palavra selo, ela tem algumas variações culturais da época. Entre elas, para os judeus, selo seria uma marca. A circuncisão poderia ser um selo. Os gentios, eles marcavam o corpo em devoção a algum deus. Havia também selos de cera ou metal, que era colocado por cima de documentos oficiais, e estas marcas mostravam
a sua autoridade sobre aquele documento e só quem poderia abrir seria quem tinha direito. E Paulo nos diz que fomos selados com o Espírito Santo. Em termos bem simples, o Espírito Santo é a garantia do crente sobre toda a herança que o mesmo irá receber em Cristo Jesus. O Espírito é o nosso penhor. Nos tempos de hoje ainda fazemos um pagamento de entrada na compra de algum bem. O Espírito de Deus é essa garantia de que todas as suas promessas irão se cumprir. Significa dizer que Deus concluirá sua obra em nós por meio do seu Espírito. O termo penhor traduzido pode também significar uma aliança de noivado. Pois bem, ele nos fez a grande promessa de um dia vir nos buscar. E como aliança de noivado, nos deu o seu Espírito. E até aqui nós já percebemos que a Trindade trabalha em conjunto em nosso favor. Todas as riquezas são para louvor da glória de Deus. Esse é o propósito. Observe o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 14. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade. Para quê? Para louvor de sua glória. A oração de Paulo a favor dos irmãos de Éfeso é para o Espírito de sabedoria e revelação, pois o desejo do apóstolo não era apenas informar, mas que os mesmos tivessem conhecimento, em outro termo, experiências com Deus. É necessário termos os olhos iluminados para essa compreensão espiritual, a esperança do nosso chamado, a riqueza da nossa herança e a grandeza do poder de Deus. Com isso, chegamos à compreensão que a desistência é uma escolha. A caminhada cristã é feita de renúncia. Quando Cristo nos chamou para seguirmos em direção à morte, para obter a vida eterna, Ele nos deu uma garantia, Ele nos deu uma capacitação, Ele nos deu do seu poder. Diversas vezes o Espírito Santo é mencionado pela pessoa de Jesus, que ele viria da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dunamis, que significa força, habilidade, poder, o mundo não conhece, mas o Espírito Santo trabalha de forma harmoniosa e com total liberdade dentro da igreja. Naquilo que você é fraco, o Espírito Santo chega com força. É através do seu Espírito que a nossa redenção, restauração, transformação, salvação humana é alcançada. Veja de forma detalhada o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo de número 19. E qual a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A palavra eficácia dá o significado de operação, ação, manifestação de poder. E existe essa dinâmica na manifestação do poder de Deus. Segundo, ou seja, conforme a medida, o padrão ou a proporção, como por exemplo, uma maré leva tanto barcos pequenos como navios para o seio do mar. E é a partir desta dinâmica que o poder de Deus e a sua eficácia é operada em nós. Paulo está dizendo que esta operação que fez Cristo ressuscitar dentre os mortos e levá-lo para sentar à direita de Deus nos lugares celestiais, operou no passado e continua operando no presente. Não é novidade que a cidade de Éfeso, grego-romana, havia diversas divindades. Um povo totalmente supersticioso que adorava diversos deuses, entre eles a deusa Diana, Zeus e qualquer força espiritual. Até mesmo havia culto à autoridade política. É por isso que no versículo de número 21, dentro deste contexto, Paulo diz que Cristo está acima de tudo. E não somente no presente século, mas também no vindouro. E ele cita principados, potestades, poder, domínios. Dentre tudo isso,
Cristo continua supremo. Lá nos finais deste capítulo, nós observamos o quanto a igreja está elevada, pois até mesmo os anjos não estão dentro desta experiência. A obra salvífica, remidora de Cristo, deu a oportunidade aos homens de se fazerem participante desta experiência. Cristo, cabeça, a igreja, o corpo. E o corpo, tendo diversos membros, como braços, pernas, dedos, cada um tem o seu propósito. Até mesmo o dedo, que pode ser visto como algo inferior, mas fazendo parte também desta natureza. Não se esqueça, Cristo tem autoridade total. Nós, como seu corpo, estamos ligados a Ele. E nossa identidade vem desta união. Cristo reina sobre tudo e a igreja vive conectada àquele que governa todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Para você que chegou até o final, deixa eu te dizer uma verdade. Cristo sendo cabeça, você não precisa viver perdida. Há direção, autoridade e propósito nele. Basta você permanecer com aquele que pode todas as coisas. E o desafio de hoje é: de que forma você tem vivido, independente ou conectada a Cristo? A pergunta que não quer calar: em quais áreas da sua vida você tem tomado decisões sem buscar a direção dele? Obrigada por chegar até aqui. Se inscreva em nosso canal no YouTube, comenta, compartilha, pois sendo assim feito, a nossa mensagem ganhará mais pessoas. Você está assistindo o vídeo do grupo Transformadamente, uma jornada com propósito onde a palavra de Deus reina. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.